A gente recebe o Richard Rittenband aqui na nossa programação, economista e analista-chefe da Convex Research. Richard, seja muito bem-vindo à programação da BMC News. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Muito bom dia. Bom dia, eu agradeço o convite e estou à disposição. Obrigada, Richard. Um dia importante, né? Estou tentando aqui, olhando justamente o mercado, olhando esta reação, vamos dizer assim, diante dos resultados de ontem. A magnitude em si, na verdade, isso não foi surpresa para ninguém. O comunicado que foi interpretado, né, um pouco mais duro, tanto lá fora quanto aqui. Olhando aqui, mercado agora para baixo, né? Dólar para cima, juros futuros para cima. Essa sinalização, os analistas estão vendo, acho que esse cenário menos favorável, inclusive, para cortes mais profundos da nossa Selic. Queria entender um pouquinho também da sua leitura e interpretação diante desses comunicados de ontem. Olha, acho que para a gente falar de política monetária, né, acho que é importante entender um conceito chamado taxa de juro real neutra. O que é essa taxa de juro real neutra? É uma taxa que, quando ela é estabelecida, ela não vai nem estimular e nem contrair a economia. Ela é estimada pelo Banco Central, pelo mercado. Hoje, no Brasil, essa taxa de juro real, que é descontada a inflação, ela está situada mais ou menos pouco abaixo de 4. Então, o Banco Central estima em 4,5, alguns colegas do mercado estimam em 4,8. Por que isso é importante? Com esse corte de 50 pontos base, a taxa de juro real no Brasil caiu para 8,3. Ou seja, olha a distância que ainda tem de 8,3 para 4,5, 4,8, onde seria o neutro da política monetária. Ou seja, né, quando a gente transforma essa taxa em termos nominais, essa taxa de juro real neutra 4,5, 5, coloca a expectativa de inflação 12 meses à frente, a gente vai chegar numa taxa Selic nominal mais ou menos 9 alguma coisa, 9,5, 9,2. Se você olha as estimativas do mercado aí para esse ciclo de cortes do Banco Central brasileiro, você vai ver que fica ali, fica em 9, 9,5. Ou seja, o que o mercado está precificando até o momento? Que o Banco Central vai sair de uma postura muito contracionista, que estamos ainda numa postura muito contracionista, para uma postura neutra, mas não uma postura expansionista. E no comunicado ele deixa bem claro, né? Mais uma vez ele bate na tecla, além do cenário externo, que está mais desafiador, também essa questão envolvendo a situação fiscal do Brasil, né? Tem que cumprir as metas fiscais, tem que ter uma clareza disso, porque a política fiscal é claramente expansionista e a política monetária ela é contracionista, mas eles querem trazer até o neutro, né? Não tem nenhuma estimativa ainda de que vai se tornar expansionista. Então, quando a gente pensa nessa ótica, a gente vê como ainda está contracionista a política monetária, que não tem espaço para cortes, já que a nossa taxa de juro real ainda é muito, muito elevada. Inclusive, né, nossa taxa muito, muito elevada. E nessa visão, queria entender até um pouco mais da sua leitura, porque na sinalização deste comunicado de ontem, claro, a gente ainda aguarda a ata na próxima terça-feira, mas no comunicado de ontem, traz um ponto, acho que muito importante ali, justamente aquela questão do fiscal, especificamente, que tinha sido retirada no comunicado de agosto. Ele vem agora ali numa sinalização muito importante de que, né, o fiscal, ainda assim, ele é um ponto importante para o bom andamento, vamos dizer, da política monetária, né? A política monetária e política fiscal, que precisam andar, de fato, nesta harmonia, agora traz justamente essa, talvez, uma preocupação de qual pode ser a consequência ali, de fato, né, de uma política fiscal mais expansionista, que não se chegue ali num déficit zero, como o próprio governo espera, né? E ele traz uma sinalização que não deve se mudar realmente essa meta desse déficit fiscal para o ano que vem, para nos ancorar, inclusive, as expectativas. Eu queria entender um pouco da sua leitura, justamente nesse posicionamento do Banco Central. Você acha que o Banco Central acertou em voltar a colocar o radar ali, o fiscal em radar novamente? Sim, totalmente. Acho que nunca deixou, né, de tirar do radar, até porque o grande problema hoje, né, é a nossa situação fiscal que está se deteriorando, né? O nosso resultado primário, que nem inclui juros da dívida, a gente já está no negativo de novo, né? Então entrou no acumulado dos últimos 12 meses, se a gente olha aí, a gente está ficando bem negativo, aí próximo a 1% do PIB. Isso aí, se persistindo, acelera a relação dívida pública. E tem aquela história, né? Como a nossa taxa de juros real está muito elevada, né? O Banco Central carregando
o piano acaba impactando também as contas públicas, né? O volume que a gente paga de juros da dívida fica muito elevado. Então, entra numa situação que, mesmo que se o Banco Central ele precisar subir ainda mais a taxa de juros no futuro, fica numa situação extremamente desconfortável, porque ele piora o fiscal, né? Então, uma das saídas para a gente entrar num equilíbrio um pouco mais saudável justamente seria, né, esse arranjo, essa melhora na situação fiscal para as coisas voltar, a política econômica como um todo, voltar a conversar, porque da maneira como está, de um lado você tem uma política fiscal bem expansionista e do outro você tem uma política monetária extremamente contracionista, né? Uma taxa de juros real, mesmo com essas reduções aí, 8,3 ao ano, descontada a inflação, assim, é muito, muito elevada, muito distante da taxa neutra, ou seja, para estar naquele equilíbrio de nem estimular e nem contrair a economia, mostrando, né, que o Banco Central, claramente, quando você entende isso, que eles são obrigados a ficar puxando o freio de mão, né, mesmo o pessoal achando, não, está cortando juros, está ficando expansionista. Não, quando você entende esse conceito da taxa de juros real neutra, você vê que está longe disso, e o principal problema hoje justamente é essa situação fiscal que tem que ser revertida, né? Porque você não tem uma clareza das metas fiscais, o arcabouço que substituiu as antigas regras fiscais, ele exige, né, constantes aumentos de arrecadação. Quando a gente vê as simulações disso, literalmente prepare seu bolso, assim, e mesmo assim a conta não fecha. Então é uma situação realmente bem desafiadora e que o Banco Central está tentando se equilibrar no meio disso, sem falar no cenário externo, porque às vezes o Brasil fazia essas coisas que está fazendo, mas o cenário externo era de brigadeiro, e agora o cenário externo é desafiador. Richard, muito bom dia. É Felipe Nascimento falando agora, é um prazer conversar contigo nessa quinta-feira. A gente está vendo uma movimentação bastante dura, né? Reação do mercado sobre definição de política lá nos Estados Unidos. E a gente tem uma reação dura no mercado brasileiro também. E aí eu queria entender a sua visão, né? O quanto disso a gente pode colocar na conta do internacional, o quanto disso a gente coloca na conta do nosso cenário doméstico, do nosso próprio Banco Central, nessa reação mais avessa ao risco que a gente está vendo no mercado hoje. A gente consegue separar ou está tudo no mesmo balaio e a gente acaba sofrendo de duas partes ao mesmo tempo? Olha, essa é uma pergunta excelente, né? Sem dúvida, né? Tem um movimento global que está penalizando os emergentes por conta dessa maior aversão ao risco. Um ponto importante que é pouco comentado é que quando a gente vê essas taxas de juros dos títulos do Tesouro Americano subindo e também de outros países desenvolvidos, a gente tem, além do aperto na economia, etc., tem um problema muito sério para o sistema financeiro, que é a queda dos colaterais, das garantias. Você tem as instituições que elas têm na carteira esses títulos, quando as taxas sobem na marcação a mercado, o preço desses títulos cai, e aí vai abrindo, né, um buraco no balanço. A gente viu isso acontecer em alguns bancos regionais americanos já, então é uma questão realmente de tensão, isso aumenta a aversão ao risco. A gente tem um outro fenômeno também, que impacta os emergentes, que é a própria desaceleração da China, né? A China aí que está sofrendo uma série de transformações econômicas, por chamado modelo econômico de prosperidade comum. É uma China mais fechada, é uma China voltada para o mercado interno, dentro desse cenário de desglobalização, que aí você não tem uma mudança também das cadeias de produção pelo mundo afora, né? Então, quem está se beneficiando aí com essa desaceleração da China, por exemplo, Vietnã, Índia, né? Então, você tem esse movimento aí de transformação no mundo, tem esse movimento de maior aversão ao risco, tem essa questão da queda dos colaterais no sistema financeiro, que é uma coisa extremamente preocupante, tem que monitorar atentamente, e essa questão do Brasil também interna. Então, a gente está sofrendo aí das duas forças, né? Esses dois vetores, tanto interno quanto externo. Eu diria que, no momento ainda, o interno, você não teve ainda uma grande capitulação para a situação brasileira, né? No caso do externo, a gente acaba sendo atingido, né? Porque os investidores estrangeiros, eles não investem especificamente, Brasil, isso. Eles compram cesta, né, de emergentes, e aí acaba afetando, né, todo mundo. Richard, e inclusive a gente tem comentado, né, com alguns economistas aqui, parece que a visão para o Ibovespa é a seguinte: o trigger que pode fazer a gente experimentar um rally um pouco maior é justamente o call internacional, taxa de juros pelo Fed, alguma sinalização um pouco mais tranquila
lá poderia trazer de volta o investidor aqui. O que acabou não acontecendo quando a gente viu ontem o Federal Reserve mantendo a taxa, mas é aquela pausa hawkish que muita gente tem comentado. Nesse cenário, né, a gente consegue vislumbrar, de repente, no começo do ano que vem, alguma coisa um pouco mais desanuviada? A gente consegue talvez pensar num horizonte melhor de conseguir entender essa relação, entender o horizonte mais à frente, mais tranquilo? Ou você acredita que por o Fed trazer aquela mensagem, né, de mais restritivo por mais tempo, a gente vai visualizar um 2024 ainda bastante penoso aqui para a gente? Acho que a gente está num momento ímpar, né, no mundo, que você tem uma precificação das classes de ativo, quando eu falo isso, ações, bonds, commodities, ainda numa linha de um pouso suave na economia, quando você olha os dados econômicos, indicadores econômicos de alta frequência, antecedentes, mostrando que a gente já está com uma desaceleração, não só nos Estados Unidos, zona do euro, na China, nos outros países, mas isso ainda não está totalmente nos preços dos ativos. E isso acaba impactando de várias formas, né? Por exemplo, no caso brasileiro, a nossa bolsa é muito dependente de commodities, principalmente commodities agrícolas e commodities de metais industriais, que são muito sensíveis ao ciclo econômico. Então, a nossa bolsa fica muito dependente dessa questão também de como a gente vai ter, né, novos booms de commodities no mundo, enquanto a economia global está desacelerando, fica um pouco mais comprometido esse movimento, né? A própria economia brasileira, ela está ou muito próxima ou acima já do seu potencial, já em território de distorções. Mas por que isso? A economia mal cresceu e ficou uma década, o nosso PIB potencial, e ficou estagnado, né? Por queda da produtividade, dificuldade aí nos investimentos, por exemplo, nos últimos dados do PIB, mostraram justamente isso, né? Os investimentos ainda muito fracos e o PIB no curto prazo sendo puxado simplesmente por consumo das famílias, boa parte por investimento, e gastos do governo que foram ampliados. Mas o componente do crescimento futuro, que são os investimentos, eles ainda não deslancharam. Precisa de uma melhora no ambiente de negócio, regras claras, e o próprio cenário externo, né, que está nessa desglobalização, o mundo não tão mais cooperativo, o mundo com uma geopolítica muito delicada, né, então acaba aí afetando. Então a nossa bolsa, analisando o Brasil especificamente, é muito dependente desse movimento aí de commodities agrícolas e metais industriais. Destaque aí para o minério de ferro. Ô, Richard, inclusive, né, queria entender um pouco da sua visão. A gente tem visto ali muitos gestores colocando um cenário, né, usando o call macro muito mais ali para proteção, inclusive, dos ativos, olhando aqui para o call, vamos colocar no call micro, possibilidades de encontrar ali, né, stock picking e trazer justamente ali um ganho, né, ali num curto prazo. Eu queria entender um pouco da sua leitura, principalmente assim, como que a gente consegue, neste cenário micro, ter um stock pique aqui, mesmo olhando para um cenário macro ainda mais se deteriorando ainda? Olha, não é uma tarefa trivial, né? A gente tem visto, inclusive, né? A gente teve algumas semanas atrás um movimento até de uma certa euforia com as small caps no Brasil. Muitas delas não têm liquidez, no sentido que o volume negociado por dia não é relevante, então quando você tem grandes saídas, provoca grandes distorções nos preços. E isso já está tendo uma certa capitulação, né? O pessoal já meio que caindo na real, né, nessas small caps. É bem difícil, assim, é bem desafiador fazer isso, não só no Brasil também, em outros mercados também, né? Nesse momento, quando você tem movimentos que são muito amplos e acabam atingindo, né, todos os setores, todo tipo de ações. Assim, é bem complexo mesmo, e o caminho é você estender o horizonte de tempo, né? Uma coisa a gente está falando aqui, curto prazo, os próximos trimestres, anos, mas você tem uma tese lá, um stock picking aí de anos, aí você já está saindo, né, desse cenário para uma coisa mais ampla, um horizonte de tempo, aí pode fazer sentido. No curto prazo, o que a gente está vendo é isso, é muita volatilidade e que vai continuar justamente, por exemplo, na Convex a gente faz um estudo que chama modelo de decomposição de fatores, que é o que a gente quer explicar a precificação de determinado ativo por fatores. É um fator econômico de demanda, de oferta que impactou, é política monetária, é de sentimento. Pegando a Bolsa brasileira, a Bolsa Americana, por exemplo, o S&P 500, esse último rally de alta que a gente viu aí nesses últimas semanas e meses, a maior parte, o principal fator que contribuiu foi sentimento
Não foram fatores econômicos relacionados à demanda, oferta ou política monetária. E sentimento é um fator que é extremamente volátil, né? Ele pode mudar igual o tempo, de uma hora para outra. Aconteceu, por exemplo, em março de 2020, lá no auge do crash, se você rodasse esses modelos, você ia ver que boa parte das quedas era explicada pelo fator de sentimento e não totalmente por fundamento. Então, assim, a gente tem um momento ímpar de grandes oportunidades em determinadas classes de ativo e outras a gente tem que aguardar um pouco mais, vão abrir janela de oportunidades melhores do que a gente está vendo hoje. Por exemplo, o mercado acionário, ainda, né, quando a gente olha prêmio de risco, valuation lá nos Estados Unidos, não está convidativo. No Brasil, acaba sofrendo também por conta desses eventos externos e também, principalmente, pela queda das commodities, né, as commodities metais industriais sensíveis ao ciclo econômico sofrendo bastante, né? E tem por outro lado, você tem outras classes de ativo que estão aí em momentos que a gente não via há décadas, como, por exemplo, o mercado de títulos de dívida do exterior, os bonds. Tem muita coisa para você olhar e muita coisa para você ir acumulando. Rates também, do real estate também, no exterior, também tem muita coisa para ser observada. Algumas categorias de commodities também muito interessantes também. Enfim, né? Tem sempre um bull e um bear, né? Sempre tem um mercado de alta e de baixa por aí. Você, com a configuração econômica e mais ou menos enxergando aí as dinâmicas, você sabe mais ou menos aonde estão as boas assimetrias para se expor e aquelas que você deve evitar. Ô, Richard, inclusive, né, nas empresas com exposição doméstica, eu queria entender um pouco da sua leitura. Quais setores que você acredita ali, de fato, que possam abrir essa oportunidade de stock picking? Quais fatores? Olha, basicamente, né, essa questão da taxa de desconto, são muito sensíveis. Quando eu falo taxa de desconto, você está calculando o valuation, você vai fazer o cálculo dos fluxos futuros e vai descontar por uma taxa de desconto. Um ponto importante que às vezes as pessoas confundem, elas acham que é a taxa Selic. A taxa Selic é uma taxa diária, né, e ela é de curtíssimo prazo. Para você fazer essa continha certa no valuation, tem que usar vencimentos mais longos de taxa de juros, mais ou menos ali por volta de 7 a 10 anos. E a gente tem visto, né, essa taxa de juros no Brasil de 10 anos, inclusive voltando a subir, né, nas últimas semanas e meses. Né? Ela saiu lá de 10 e pouco, já está 11 e pouco. Então, assim, é muito sensível à taxa de desconto, a gente tem que ficar de olho, e isso depende muito dessa questão fiscal, dessa melhora de ambiente, e também dessas perspectivas, aí fazendo um gancho, essa desglobalização, que setores são os vencedores e perdedores diante de toda essa confusão que está acontecendo aí no mundo. Inclusive, eu perguntei setores, você falou fatores, mas eu falei, vou deixar ele responder fatores, porque também é muito bom para a gente entender, mas queria entender especificamente quais setores, né, que você consegue olhar ali, que você acredita que pode sim abrir esse espaço para essas oportunidades, inclusive de stock picking. Olha, de small caps é bem mais complicado, né? Como eu disse, né? A gente tem que ter essa normalização dessas taxas de desconto, essa menor aversão ao risco, ter uma maior previsibilidade, né, à frente, porque elas são muito sensíveis, né? São muito sensíveis. Mas você tem setores, por exemplo, no caso brasileiro, que a gente, para frente, a gente vai ter grandes oportunidades, commodities, esses booms de commodities que a gente viu acontecer pouco tempo atrás, a tendência é que eles se repitam daqui a um tempo, justamente quando a economia global começar a sair dessa fase de desaceleração e os governos e bancos centrais voltarem a fazer estímulos, etc. Tudo bem que depois vai trazer mais uma onda inflacionária, que é o grande dilema dessa configuração econômica que a gente está, que está durando o ano, que chama estagflação. Como é que ela funciona? Ela funciona, primeiro a encrenca era a inflação, e aí os bancos centrais até demoraram para agir, e aí você teve o quê? Uma grande onda inflacionária. Depois, os bancos centrais caíram na real, começaram a aumentar os juros, e agora a encrenca é a atividade econômica, que ainda não teve uma capitulação no mercado. Pouca gente está percebendo essa desaceleração da economia global. Quando isso cair a ficha disso, eles vão retomar os estímulos. E qual que é o problema aí? Que como os problemas de oferta e demanda no mundo ainda não foram equacionados, você teve anos da era do dinheiro barato, com projetos que não param de pé e que prejudicaram a oferta, uma agenda verde que tirou oferta de determinadas commodities. Quando você tem estímulos, rapidamente a gente vai voltar para um patamar de distorção que gera essas novas ondas inflacionárias. Quando que a estagflação ela se resolve? Justamente quando você tem um equilíbrio de oferta e demanda na economia global, e por enquanto a gente ainda não teve, não ocorreu isso. Pelo contrário, né, esse alívio na inflação que a gente está vendo no mundo afora é justamente por conta de queda na demanda, sem pressionar tanto, né, as
cadeias de produção. Então, assim, dentro de tudo isso, que setores que eu acho que são, assim, essenciais para a gente olhar? São aqueles setores que as empresas estão fazendo investimentos nessas novas cadeias de produção que estão se conectando. Então, a gente está tendo muito isso acontecendo, por exemplo, no Vietnã, muito acontecendo na Índia. Então, eu acredito muito ainda no setor tech para frente, semicondutores, também é um setor assim que ele teve uma hype e tudo, mas é interessante. Inteligência artificial também, apesar da hype, é uma coisa que veio para ficar. E também esses materiais aí brutos aí de commodities, que também são negócios aí que são realmente vale a pena ficar de olho. Mas ações, assim, se a gente for pegar um reloginho de ciclo de ativos, quem que deve se beneficiar primeiro? Primeiro, aqueles ativos que são mais sensíveis a variações monetárias e de liquidez, que aí a gente tem, por exemplo, ouro, prata, próprio Bitcoin. Os bons títulos de dívida também respondem rápido quando você tem essa capitulação. Fala, nossa, a economia está desacelerando, essas taxas de juros negociadas não são compatíveis. Elas caem, o preço dos títulos disparam. Rates também. E por último ali, você vai ter um movimento no mercado de ações, porque o mercado de ações ele meio que andou na contramão dos fundamentos nesses últimos meses e colocou os prêmios de risco, os valuations, num patamar que não é convidativo. Maravilha. Ô Richard, nessa perspectiva toda, né, e a gente comentou bastante na safra de resultados, né, que os preços dos ativos, os valuations vão seguindo geração de caixa, vão seguindo lucratividade, vão seguindo todo esse cenário que as empresas têm desenhado. E a gente está quase terminando aqui o terceiro trimestre. Você acredita que a gente possa ter uma melhora nesse ambiente ou esse cenário ainda desafiador que a gente tem enfrentado, né? Mesmo com uma ligeira melhora na economia, com toda essa questão do PIB crescendo, da inflação cedendo ligeiramente, início de ciclo de corte de juros, a gente ainda vai ter esse terceiro trimestre ainda pressionado para as companhias, a gente ainda vai ver balanços, né, com aquelas expressões ainda mais pé atrás, mais desafiadoras que a gente viu no segundo trimestre. Olha, para os próximos trimestres a gente ainda tem um cenário bem desafiador, né? E basicamente, com uma desaceleração da economia global, o principal canal de transmissão é que bate na receita das empresas. E uma outra questão também muito importante é o custo de capital, né, das empresas que subiu, e quando você tem uma rolagem da dívida, né, elas estão tendo que rolar aí a taxa de juros mais elevadas, principalmente isso lá no mercado internacional. No Brasil a gente teve uma melhora, né, nessa parte intermediária e longa, mas como eu disse, né, tem que ficar de olho nesses vencimentos de 7 e 10 anos que nos últimos meses eles voltaram a subir, aí chegou a 10 e pouco, já está 11,3 mais ou menos por aí. Então a gente tem que ficar bem de olho, porque tem muita empresa que está muito sensível, né, que teve durante o período de bonança, fez uma alavancagem financeira às vezes não tão adequada e que pode sofrer. Então a gente tem que olhar direitinho essas questões e não só às vezes fazer, não, tal produto é bom ou tal mercado é ótimo, etc. Sem olhar, né, como é que está a estrutura de capital dessas empresas. Mas nos próximos trimestres, Brasil e mundo, a gente ainda tende a sofrer com essa desaceleração da economia global, batendo principalmente no canal de transmissão nas receitas das empresas, queda de receitas. E uma outra coisa que tem que ficar muito de olho é essa mudança da estrutura de capital e do custo de capital das empresas, não é, que praticamente aí colocou muita gente aí debaixo d'água, né? Não à toa, se a gente olhar o próprio sistema financeiro americano, os bancos regionais ali vários já ou quebraram, foram incorporados e continuam com problemas, e com essa alta aí dos títulos do Tesouro Americano desses últimos dias, só coloca mais fogo nessa questão aí de queda das garantias dos colaterais, né, das instituições, e abrindo aí buracos, né, no balanço das instituições. Então tem que ficar bem cauteloso aí para os próximos trimestres, mas depois disso, né, a tendência é abrir aí uma grande janela de oportunidade para fazer um stock picking aí maravilhoso. Então é ter um pouco de paciência. Você tem uma estratégia, obviamente, de longo prazo, tá lá fazendo seus aportes, maravilha. Mas se você tem pouco ou tá de fora, vai com calma aí, vai aos poucos, que você vai ter oportunidades cada vez melhores.